Batendo pernas, estamos nos aproximando do cemitério dos ingleses. Existe uma placa aqui, nós vamos ler. Aqui embaixo, cemitério dos ingleses. E em cima, cemitério dos ingleses, construído em 1811, foi o primeiro cemitério protestante ao ar livre da cidade. Muito legal. Olha aqui o portal de entrada e vamos bater pernas por lá. Se aparecer alguma assombração, eu vou sair correndo. Bem, você deve estar perguntando: o que estaria fazendo um cemitério endereçado aos ingleses em plena cidade do Rio de Janeiro? Pergunta muito pertinente. Para respondê-la, é necessário voltarmos um pouquinho mais no tempo, até o ano de 1806, na ocasião do bloqueio continental. Bloqueio este, instituído pela França na pessoa de Napoleão Bonaparte, que proibia parte da Europa a manter relações comerciais e diplomáticas com sua arquirrival Inglaterra. Dentre essas nações estava Portugal, no tempo de Dom João VI. Então ele ficou ali levando em banho-maria, tanto franceses quanto ingleses, e no ano seguinte, em 1807, ele receberia um ultimato, tanto dos britânicos quanto de Napoleão Bonaparte. Então Dom João VI optou em fechar aliança com os ingleses. Assim, ele foge de Portugal, vindo em direção ao Brasil, deixando Napoleão Bonaparte literalmente a ver navios. Chegaria em Salvador em 22 de janeiro de 1808, descansaria algumas semanas, porque ninguém é de ferro, e em 8 de março deste mesmo ano, 1808, ele chegaria, então, à nossa cidade maravilhosa. Assim assinaria a abertura dos portos às nações amigas. Obviamente, naquela época não havia almoço de graça, e eu acho que hoje em dia também não. Os produtos britânicos seriam tributados em 15%. E para que vocês tenham uma ideia, os produtos portugueses, a tributação era de 16%. Então, a Inglaterra receberia uma vantagem enorme sobre as outras nações, inclusive Portugal. E com essa abertura, muitos ingleses viriam para a cidade e muitos morreriam. Como pessoas protestantes jamais poderiam ser enterradas em igrejas católicas, um Lord Stanford solicitou a Vossa Majestade um local para construir um cemitério, a fim de que os seus conterrâneos pudessem receber um enterro digno. Assim nasceria o cemitério dos ingleses. Vamos bater perna? Por aqui. Estamos nos aproximando agora de uma ala endereçada aos militares. A maioria desses foram vítimas das duas grandes guerras. A primeira de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45. Local muito organizado, Não poderia ser diferente. São militares. E uma das marcas do militarismo, sem dúvida alguma, é o ordenamento. Gramadinho. Filmar por aqui também. Vamos bater pernas por aqui. E algumas sepulturas, vocês vão ver inscrições que não são propriamente inscrições inglesas. Existem inscrições russas, suecas e também brasileiras. Até a década de 60 do século XX,
era proibida qualquer pessoa a ser sepultada aqui que não fosse inglesa ou descendente. Mas depois da década de 60, outras pessoas poderiam ser sepultadas aqui também. É um cemitério particular e passaria a receber, né, outras pessoas não inglesas nesse local. Vamos continuar batendo pernas por aqui. Continuando a nossa bateção de pernas, né? Estou mostrando para vocês aqui os fundos da cidade do samba. É o seguinte, antigamente, quando Dom João VI liberou esse terreno para que fosse construído o cemitério, essa região era afastada e muito pantanosa, né? Era chamado Saco da Gamboa. E aonde vocês estão vendo agora a cidade do samba, vinha as águas da Baía de Guanabara. Então o translado era feito a barco. E assim, com o passar do tempo, principalmente no século XX, no início do século XX, essa região foi toda aterrada e o mar foi se afastando cada vez mais. Então é um pouco difícil até de imaginar que toda essa área era cercada por praias, mas é fato. As águas vinham até bem próximas aos muros desse cemitério aqui. Outra coisa bem interessante aqui, aí em todos os outros cemitérios também, não é? Existem alas de pessoas mais abastadas e alas de pessoas mais simples, não é? A questão social, ela nos envolve em todo o tempo, tanto na vida quanto no pós-vida. Dá até para filosofar, né? Mas vamos lá. Vamos continuar batendo pernas. Estamos vendo agora essa sepultura. Esse símbolo de cruz é um pouco incomum na nossa cultura. É mais comum nas igrejas do leste europeu. Né? Essa aqui, por exemplo, essas pessoas são da Rússia, né? O nomezinho aqui embaixo. Tá? Bem conservada essa sepultura. Ao longe, um pouco mais adiante, estamos vendo outra cruz desse tipo, tá? E mostra que a cristandade tem várias manifestações aqui no cemitério dos ingleses. Estamos vendo ali à frente a capela, bem simples, né? Tipicamente uma capela protestante. Eu entrei, tentei fazer as imagens, mas a administração não me permitiu filmar. Mas eu tirei algumas fotos que vocês estão vendo agora, o Emanuel está mostrando para vocês agora. Essas fotos são das duas primeiras lápides do cemitério, ok? Muito simples mesmo por dentro, mas por algumas razões administrativas fomos impedidos de fazermos filmagens do interior da capela. Vamos continuar a nossa bateção de pernas pelo rio. Batendo pernas, acabamos de chegar ao Centro Cultural José Bonifácio,
que também é um espaço de memória à herança afro-brasileira. Esse prédio aqui muito lindo, todo o primeiro andar é feito em pedras, esses gradis também bem interessantes. E a história desse prédio é a seguinte: ele foi inaugurado em 1877 por ordem do imperador Pedro II. O Brasil havia vencido a Guerra do Paraguai e algumas pessoas decidiram homenagear Vossa Majestade com uma estátua equestre que seria fabricada na Casa de Fundição Vals Losner, na França. Ao saber da intenção daquela galera, Vossa Majestade recusou tal homenagem e ordenou que a vaquinha arrecadada fosse feita escolas. E com aquela grana levantada, fizeram então 8 escolas Rio de Janeiro afora. E aqui houve espaço para 2 escolas, uma escola para meninos e, de modo inédito, foi construída uma escola para as meninas, à esquerda. E esse prédio é muito interessante. Nós vamos fazer imagem interna e vocês verão como mesmo é fantástico, ok? Vamos bater pernas para lá. Já no interior do prédio, vocês estão vendo agora essa linda escadaria. Nós vamos subir daqui a pouco, ok? Mas antes, eu gostaria de mostrar algo muito legal para vocês, que são esses 2 dragões perfilados aqui, talhado em madeira, mesmo tipo de madeira da escada, e eles servem como sustentáculo à citada escadaria. O dragão é símbolo da família real portuguesa, né? Tá lá na Eurádica da família Bragança, desde o tempo do rei João I, quando ele venceu na batalha de Aljubarrota. Então, ele passaria a ser devoto de São Jorge e a figura do dragão seria constante a partir daí na família real. Você que já foi ao Museu Imperial lá em Petrópolis e viu aquele berço, né, do imperador, lá estão 2 dragões. E outros lugares vocês verão a imagem de dragões. Agora, para quem não sabe, agora já está sabendo por quê, né? Aqui a placa do tempo de inauguração do prédio e as devidas homenagens, né? Vamos continuar subindo. Aqui é lindo demais. Lembrando a vocês que esse lugar será reinaugurado no final do mês de novembro. Aqui vocês estão vendo agora esta clariboia, né? E serve, obviamente, para iluminar o interior do prédio. Em pleno século XIX, já era tratada de maneira muito séria a questão da sustentabilidade. Ok? Olha que lugar bonito, gente. Vale a pena visitar. Aqui uma sala, mais uma sala. Olha os detalhes. Portas com grandes janelas, por razões já mencionadas. Ok? Chão em madeira. Ambiente claro, né? A maioria das casas nobres do século XIX
As cores eram leves. E assim eles aproveitavam bastante a luz do dia. Vamos continuar batendo pernas pelo rio. Batendo pernas pelo rio, batendo pernas pelo rio, vou batendo pernas pelo rio. Estamos agora vendo um local muito bonito, olha só que legal. Acharam um local para plantar, né? E nesse país, em se plantando, tudo dá. Olha só, gente, que legal. Associação Cultural Lanchonete, Escola Por Vir, Rua Pedro Ernesto 16. Vamos bater perna, né? Vamos bater pernas por aqui. Bem legal. Fora a Covid. É um local aberto ao público. Bem legal, muito educativo. Mantém o distanciamento, lave as mãos. Aqui um local para a população carente que frequenta esse local. Eles têm espaço, noção de higiene. Aqui a agenda semanal. Né? Bem legal, aqui as placas. A luta continua. Olha isso aqui. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Muito legal esse espaço. Ali as profissionais estão preparando. Vai ter um show logo mais que eu já estou sabendo. Aqui um lanchinho. Muito bonito esse local. Muito bem utilizado. Visando o bem-estar social. Né? A galera aqui metendo a mão na massa. Muito legal. Aqui uma prensa, não é isso? Aqui? É, uma prensa. Bem legal mesmo. Dá para voltar no tempo com isso aqui. Muito legal esse espaço. A nossa região portuária fazendo acontecer, né? Maquetes. Bem legal. Vamos continuar a nossa bateção de pernas. Batendo pernas pelo rio, batendo pernas. Acabei de chegar à Praça da Harmonia e agora estamos vendo o Moinho Fluminense, também conhecido como Moinho Inglês, né? Por essa estrutura tipicamente britânica, esses tijolos maciços, né? Lembra demais as grandes indústrias inglesas. Olha que legal. E esse edifício, ele se confunde com a história desde o tempo do Brasil Império. Quem assina o alvará de funcionamento foi ninguém menos que a Princesa Isabel em 1887. Esse local foi pensado pelos uruguaios de origem italiana, os irmãos Carlos e Leonardo Gianelli, e trouxeram os maquinários da Inglaterra. Olha que legal. Foi a maior indústria de moagem do país. Muito legal mesmo. E a sua produção visava o mercado externo. Muito, muito, muito grande, muito suntuoso. Existem vários prédios, né? É um conglomerado de prédios. E assim a produção era escoada direto para o porto, que fica bem próximo desse local. E eles pensaram em tudo, não é? Muito legal mesmo.
os irmãos Gianelli, eles foram muito vivos, né? Distribuindo as melhores sementes Brasil afora. Eles possuíam vários parceiros que plantavam o trigo no Nordeste e, sobretudo, no Sul do país. E eles também comprariam o trigo da Argentina e do Uruguai para atender a demanda internacional. Esse prédio, ele presenciou vários momentos de nossa história, como, por exemplo, a revolta da Armada de 1893, quando o intelectual Rui Barbosa se refugiou, né, entre as sacas de farinha. Ele estava sendo perseguido por parte do corpo militar, e assim ele resolveu ficar alguns dias aqui no Moinho Fluminense. Aqui também foi palco da revolta da vacina de 1904, haja vista que nessa região era reduto do famoso Prata Preta. Era um negão capoeira que desafiava as autoridades quando estas tentavam impor um regime que não era pautado na lei. Então esse local é muito emblemático na nossa história. Moinho Fluminense foi comercializado há alguns anos por um grupo de empresários paulistanos. Né? Bem bonito esse local. Muito legal e conta muito da história de nossa cidade e, por conseguinte, a história de nosso país. Antigamente, onde essas crianças estão jogando bola, chegava o mar, né, como vocês estão vendo nessa fotografia que o Emanuel está projetando para vocês. Isso tudo era um pântano, charco, e o mar era bem próximo desse local. Então, foi uma região que sofrera uma série de aterramentos, a fim de que pudessem fazer construções, e a cidade cresceria a partir do recuo forçado das águas do mar da Baía de Guanabara. Batendo pernas pelo rio, batendo pernas pelo rio, vou batendo pernas pelo rio, vou batendo. Agora estamos na antiga Avenida Rodrigues Alves, né? A atual Boulevard Olímpica, que foi revitalizada totalmente visando os Jogos Olímpicos de 2016. No passado, havia um grande viaduto, né, pensado em unir a Zona Norte à Zona Sul. Ele seria implodido em 2013. Foi mais ou menos 1 quilômetro de viaduto, implodido em cerca de 5 segundos. Virou pó. E aí ganhamos essa área aqui maravilhosa, que é o painel do Cobra, que na ocasião foi tido como o maior painel de grafite do mundo, contínuo, né? Agora, essa região portuária, temos vários painéis de grafite, né? Tem sido uma galeria de arte a céu aberto. Aqui à nossa esquerda, os galpões que escoavam e que recebiam mercadorias do mundo inteiro, né? Foi uma obra do início, majoritariamente do início do século XX, do então presidente Rodrigues Alves. Por isso essa região recebeu de batismo o seu nome, Avenida Rodrigues Alves, e ele fez o que pôde para favorecer os exportadores de café, né? Então temos aqui esses galpões, que no passado isso tudo aqui era mar, né? Era água o tempo inteiro, né? Então, por muitas obras de construções e construções sobre construções, as águas do mar foram recuando e temos então esses galpões aqui, ok? Vamos continuar batendo pernas. Batendo pernas pelo rio.
Este é o edifício Turing e foi inaugurado em 1926 em estilo Art Deco. É uma obra assinada pelo francês Joseph Dir e foi usado durante muito tempo como sede do Turing Clube do Brasil. É por isso que recebe esse nome, não é? Muitos eventos são sediados nesse local, como exposições e festas. Ele é bem bonito, bem legal mesmo. E marca esse local da Praça Mauá como um dos principais edifícios. Estamos chegando ao final do nosso Batendo Pernas. Falta pouco, hein? Falta pouco. Não me deixem, não me deixem. Batendo pernas pelo rio, batendo pernas pelo rio, vou batendo pernas pelo rio, vou batendo. Agora estamos vendo o Museu de Arte do Rio, o famoso MAR, que foi inaugurado em 2013, visando realmente essa revitalização da região portuária, né, que durante muito tempo ficou esquecida do poder público e também do poder privado. E lá em cima eu destaco um restaurante panorâmico que tem uma visão muito linda da Baía de Guanabara. Quem ainda não foi, está perdendo. Ao lado, esse prédio maravilhoso do período da Belle Époque, né, bem legal, né, marcando aí a Belle Époque dos trópicos, o novo e o tradicional lado a lado, mostrando que nessa cidade há espaço para todos os estilos arquitetônicos, musicais e tantos outros. Agora estamos vendo o primeiro arranha-céu da América Latina. Muito alto, com seus mais de 100 metros de altura e mais de 20 andares, precisamente 22 andares. Ele foi construído no final dos anos 20, não é? E quem assina é Joseph Dir, esse francês que assinou o prédio do Turing, que eu acabei de mostrar para vocês. Muito imponente esse prédio. Essa arquitetura também é Art Deco, de concreto armado, e ele desafiou a arquitetura de seu tempo. É muito grande mesmo. E ele durante muito tempo foi chamado de prédio do à noite, em alusão a um conhecido jornal da época. Tempos depois seria conhecido como Edifício da Rádio Nacional, né? A partir de 1937. Aliás, em pleno início do Estado Novo, a ditadura de Vargas. E vários artistas tiveram seus nomes eternizados nesse espaço aqui da Rádio Nacional. Poderíamos citar Marlene, Emilinha Borba, Ângela Maria, Calbi Peixoto e a pequena notável, Carmen Miranda, que arrebatava multidões. Aliás, era bem disputado os programas de rádio, as novelas de rádio também, como O Direito de Nascer, foram gravadas nesse espaço aqui, da Rádio Nacional. Muito emblemático esse espaço. Atualmente, não há nenhuma empresa, nenhuma rádio nesse espaço. Tá? Mas esse prédio conta a história de nossa cidade. Tem uma escada lateral, escada de emergência que eu vou mostrar para vocês. É tão grande chegar, é difícil mostrar. Aqui, estilo daquelas escadas laterais da cidade de Nova York, tá? Bem legal. E esse prédio dá uma vista muito bonita para a Baía de Guanabara e para o Museu do Amanhã, que será o nosso último ponto a ser visitado. Então vamos bater pernas para lá. Batendo pernas, finalmente chegamos à nossa última parada, o Museu do Amanhã.
Esse é um ícone da revitalização da região portuária. Esse museu nos força a pensar sobre o mundo no qual estamos inseridos e o mundo que temos produzido, né, para nós e para as gerações futuras. Né? Em seu interior possui um aparato tecnológico de ponta, fazendo com que os visitantes tenham acesso em tempo real de situações ambientais mundo afora. Esse prédio foi arquitetado pelo espanhol Santiago Calatrava e foi inaugurado no final de 2015, visando os Jogos Olímpicos que seriam no ano seguinte. Ele é totalmente sustentável, é muito interessante mesmo. Se você ainda não o conhece, vale a pena. O preço é bastante atraente, então contempla todos os bolsos. Né? E em 2019, nossa cidade foi eleita a capital mundial da arquitetura, isso na cidade de Paris. E o Museu do Amanhã é um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável por essa conquista. A cidade do Rio de Janeiro, ela consegue mesclar passado e futuro em um espaço muito pequeno. A mais ou menos 3,5 km você pode visitar os Arcos da Lapa, né? Uma construção dos idos do século XVIII. E aqui está uma construção futurista. Então a nossa cidade propicia esses encontros. É muito legal, é muito bonito. Museu do Amanhã. Visite hoje o Museu do Amanhã. Muito lindo, muito emblemático. E a vista desse local é bastante representativa. Inigualáveis. Eu sou Josias Barbosa e este é o nosso canal Batendo Pernas pelo Rio. Se inscrevam, deixe o teu comentário e o teu joinha também. Até breve, quando estaremos mais uma vez batendo pernas pelo Rio.